Pronto. Então, a fibromialgia é um processo patológico muscular, né, de dor e fraqueza generalizada. Então, a pessoa se reclama de dificuldade para andar, de praticar exercícios físicos, de atividades básicas, né, do dia a dia. E na nossa área de atuação vai reclamar que tem dificuldade para falar, para mastigar e por aí vai, tá? Então, dor e fraqueza muscular generalizada. Na fibromialgia, né, ela é uma doença caracterizada, os pacientes relatam que às vezes eles sentem uma dor, uma sensação de cãibra prolongada, né, de dormência nos músculos, né? Eles sentem cansaço para realizar atividades do dia a dia, eles têm alteração de sono e de humor, porque imagina viver com dor e com processo de contração, de cãibra para sempre, né? Ele é um processo crônico, ele é um processo que não tem cura, apenas paliativo para as pessoas poderem ter uma qualidade de vida menor, né, com o objetivo de diminuir a dor e a inflamação, tá? E aí esse tratamento é feito à base de remédios, de corticoide, de fisioterapia, de laser terapia, e por aí vai, né, acompanhando com várias pessoas. E ele requer um diagnóstico médico, né, para saber se o problema é esse mesmo, né? Quem dá esse diagnóstico é o reumatologista, né, o médico que cuida dessa parte, aí é feito tanto exames de imagem quanto exames sanguíneos, tá? E por aí vai. Então, ele não tem cura. Pode falar, professor, ele também tem uma carga genética, né? Tem uma carga genética, sim, passada de pai para filho, tá? Mas ele também, às vezes, como é que eu posso dizer? Às vezes ele pode surgir também espontaneamente, por erros de transcrição genética, por alterações, por aí vai, tá? Mas ele tem uma carga genética, sim, é uma doença muito debilitante, gente, uma doença séria, é uma doença que tem crescido muito o número, tá? Então, se vocês se depararem com o paciente com fibromialgia, ele é um paciente difícil de tratamento, tá? Isso pode acometer a nossa face através dos músculos, né, da mastigação, os músculos da face, os músculos da expressão, tá? A pessoa pode se sentir cansada para falar, para mastigar, e por aí vai. Então, saibam que isso é possível, tá? E aí, se hipertrofia. Hipertrofia já é um aumento do tamanho das células, tá? As células, elas ficam mais gordinhas, não há uma geração de células novas, e a hipertrofia é caracterizada por um aumento da função dos músculos ou por uma alteração nesse músculo, tá? Um exemplo de hipertrofia fisiológica é o que acontece nos fisiculturistas, tá? Nas pessoas que carregam altas cargas de peso, né? Cross, musculação, né? O músculo, a célula muscular, as fibras, elas começam a aumentar de tamanho, aumenta a síntese de proteínas, aumenta a energia, e essa célula começa a aumentar de tamanho, ela fica mais gordinha, tá? Isso é hipertrofia muscular fisiológica, mas existe uma hipertrofia patológica, que é o que acontece no caso de pessoas com pressão arterial descompensada. O coração, ele começa a trabalhar de forma mais rápida, tendo que bombear uma quantidade de sangue muito maior do que ele é capaz, aí ele começa a aumentar de tamanho em compensação a essa sobrecarga de trabalho, tá? Isso é uma hipertrofia do tipo patológico. E essa hipertrofia, é óbvio que o coração ele vai ter um limite de crescimento. Vai chegar uma hora que ele não vai suportar mais. E aí, o que vai acontecer com ele? Ele pode gerar um infarto, uma necrose de alguma parte do coração, tá? É um processo patológico. São casos de hipertrofia no tecido, tá? E a atrofia. A atrofia, ela já é o contrário, ela é a diminuição do tamanho da célula. A célula, ela fica com um tamanho menor, mas ela continua a desempenhar as suas funções. Ela começa a perder proteína, mas ela continua fazendo o que ela sempre fazia, tá? Só que numa velocidade menor do que ela conseguia fazer. Aí a atrofia, ela pode ser tanto fisiológica quanto patológica, tá? E a atrofia muscular está relacionado ao desuso, ou seja, a pessoa parou de usar aquele músculo e o músculo atrofiou. A pessoa pode também ser causada por atrofia por um problema de desenervação, de falta de vascularização durante uma fratura, né? Uma fratura exposta tem ruptura de nervos e vasos, né? Então não vai chegar nutriente, não vai chegar a movimentação necessária para aquele músculo desempenhar a sua contração.
Isso são processos de atrofia muscular. Um exemplo de atrofia patológica é o que acontece em casos de fratura, que a pessoa precisa ficar com a perna engessada. Já viram isso? E aí, por desuso, por não movimentar aquele órgão, a perna fica mais fina depois que tira o gesso, tá? É o que tem nessa figura aqui. Mas a atrofia, ela também pode ser fisiológica em casos do processo, por exemplo, de envelhecimento. Quando a gente envelhece, os nossos músculos, eles começam a ficar mais flácidos, eles começam a atrofiar as suas células, e é por isso que a gente tem o processo de caimento dos músculos da face, dos músculos da expressão. E as pessoas vão usar botox, que aí vão utilizar ácido hialurônico e por aí vai. Outro processo de atrofia muscular é o que acontece com, como é que eu posso dizer para vocês, com as paredes do útero, da vagina da mulher, quando ela entra na menopausa, tá? Eles ficam, mas se vai perdendo as fibras musculares, vão ficando mais finas, as células vão ficando cada vez menores, e aí isso gerado pelo processo de envelhecimento, tá? Então, hipertrofia, aumento do tamanho das células, gerando aumento do volume, gerando aumento do órgão, e atrofia, diminuição do número das células, diminuição da síntese de proteínas, gerando uma diminuição do órgão, tá? Tudo bem? Ficou claro para vocês? Professora, Oi, essa atrofia muscular também no coração é conhecida como aquela doença do coração grande, é? Alguma coisa assim? a hipertrofia, né? Sim, a hipertrofia, sim. Que a atrofia é o contrário, sim, a doença do coração grande. A pessoa começa a aumentar o coração devido à sobrecarga de força que ele é submetido, tá certíssimo. É a hipertrofia, tá? Hipertrofia patológica. Pode botar aí, coração grande, tá? Tá bom. Tá certo? Ficou entendido, galera? Posso passar? Pode. E aí, chega, deixa eu ver se tem alguém mais aqui para eu poder aumentar o slide para vocês. Não, aí a gente tem as proteínas musculares que a gente vai conversar agora, tá? As proteínas musculares são constituintes, né, das miofibrilas, do sarcômero, e estão lá com funções de desempenhar algumas funções. Eu tenho 3 tipos de proteínas, tá, nos músculos. Eu tenho as proteínas contráteis, eu tenho as proteínas reguladoras e eu tenho as proteínas estruturais. As proteínas contráteis são as proteínas que vão desempenhar, como o nome já está dizendo, o processo de contração muscular. São essas proteínas que vão fazer com que o músculo, as fibras se estiquem e voltem para o lugar desempenhando a sua função adequada. As proteínas contráteis, elas determinam a força do músculo, processo de capacidade de contração, gerando força, gerando trabalho, gerando desempenho das atividades. Já as proteínas reguladoras, elas são proteínas relacionadas ao processo de ativação e desativação da contração muscular. As proteínas contráteis, esqueci de dizer para vocês, quem são as proteínas contráteis do nosso músculo? Você puxa a setinha, proteínas contráteis é o primeiro exemplo aqui, actina e miosina. Então, o músculo só consegue se contrair porque a actina e miosina fazem o processo de deslizamento. Isso gera força, isso gera o processo de contração muscular, de desempenho de trabalho muscular. As proteínas reguladoras, elas são proteínas que impedem, vocês veem mais para frente no processo de contração, elas impedem que a actina e a miosina se deslizem e façam um processo de contração quando não é necessário. Então, elas evitam o deslizamento desnecessário de actina sobre miosina. Elas evitam o processo de contração quando ele não está sendo requerido, quando ele não está sendo necessário, quando ele não está sendo pedido. Então, elas regulam o potencial de contração. Professor, Oi. fala um pouquinho mais devagar. Desculpa. Então, ó, as proteínas reguladoras, elas determinam, elas vão evitar que a actina e miosina se deslizem, se contraiam sem ser necessárias. Então, proteínas reguladoras, elas evitam a contração quando ela não é necessária. Quem são essas proteínas reguladoras que evitam esse deslizamento desnecessário, essa contração quando ela não está sendo necessária? É a tropomiosina e a troponina. São proteínas responsáveis por controlar a necessidade, determinar quando vai ser feito o processo de deslizamento de actina sobre miosina.
E, por último, eu tenho as proteínas estruturais. As proteínas estruturais são proteínas que vão garantir a forma ao meu tecido muscular, que vai garantir a presença do sarcômero, das miofibrilas, tá? São proteínas que determinam aquela forma de carnosa aos nossos músculos. São proteínas que conferem aquela aparência volumosa aos músculos. São proteínas que garantem a visualização muscular. Então, proteínas estruturais. Quem são? Tinina, miomesina, libulina, distrofinas. Então, proteínas eu tenho de 3 tipos. As contráteis, a quitina e miosina, que tem a função de deslizar uma sobre a outra e ativar o processo de contração muscular, desempenhando o trabalho necessário para o músculo, desempenhando força para que esse músculo realize a sua função. Eu tenho as proteínas reguladoras, que são a tropomiosina e a troponina. São proteínas relacionadas à permissão para o processo de contração. São proteínas que determinam se eu tenho que fazer o processo de deslizamento de actina e miosina. São as proteínas que determinam se o músculo precisa se contrair. Então, ela ativa e desativa o processo de contração muscular. Quem são essas proteínas? Troponina, miosina e troponina. E, por último, eu tenho as proteínas estruturais. As proteínas estruturais, que são representadas por tinina, miomesina, nebulina e distrofina, são proteínas que dão a forma, que dão o arcabouço, que dão aquela característica muscular de carnosa, aquele cheio de ventres, tá? Que dá a forma que nós conseguimos visualizar no músculo. Então, eu tenho esses 3 tipos de proteínas, tá? Por que vocês precisam saber sobre isso? Porque agora, quando eu falar do processo de contração muscular, vocês vão entender o que eu tô falando, porque a gente vai falar sobre essas proteínas, tá? Tudo tranquilo? Sim, senhora. Sim. Copiaram? Depois eu volto para vocês copiarem isso aqui, ó, a gente vai chegar na parte quase final da aula, contração e relaxamento. Vou mostrar a figura, depois eu deixo que vocês copiem, tá? Vamos prestar atenção. Vocês estão vendo essa figura do... O que a gente olha? Quando a gente faz esse movimento de dobradiça no cotovelo, né? A gente vê apenas o que a gente vê externamente é o músculo sendo relaxado, quando a gente estica o braço, e o músculo contraído quando a gente fecha o cotovelo em direção ao ombro, tá? Então, isso é o que a gente vê visualmente, a contração e o relaxamento. A gente consegue visualizar quando a gente movimenta o nosso braço. Então, quando eu movimento o cotovelo em direção ao ombro, eu faço o processo de contração. Quem tem os músculos definidos, o músculo até aparece, tá? E aí, quando eu estico o braço, o músculo relaxou. Quase que a gente não consegue mais visualizar ele. Então, contração e relaxamento. Microscopicamente, lá dentro dos sarcômeros, eu tenho as proteínas, as bandas, as linhas, que precisam se deslizar entre si para que essa contração ocorra. Então, vocês estão vendo nessa figura do lado direito que eu tenho a miosina, essa parte verde, a actina, são esses cachos de uva, tá? A tropomiosina é essa linha em azul e a troponina é a linha em vermelho. Lembram que eu falei para vocês que a tropomiosina e a troponina são proteínas reguladoras. Elas vão determinar que horas que vai ter a contração muscular, que horas que a quitina vai deslizar com a miosina. Pela figura, vocês estão vendo que a quitina e a miosina não estão em contato direto, tá? Então, como é que isso aconteceria? Para explicar para vocês. Essa parte que tem a quitina, que tem a troponina e a tropomiosina, ela está girando, como se ela estivesse girando de uma forma bem acelerada. Quando chega cálcio, quando chega a energia, essa corda para de girar, ela vai girando mais devagar. E isso favorece que a miosina se grude à quitina. Quando a cabeça da miosina se gruda na quitina, eu posso
fazer a contração muscular. Enquanto a miosina não grudou com a quitina, é impossível ter o deslizamento e ter a contração muscular. Então, significa dizer que troponina e tropomiosina ficam meio que girando esse sistema, para evitar que a quitina se grude com a miosina. Quando a contração muscular é necessária, vai chegar cálcio, vai chegar energia em forma de ATP, e essa estrutura vai girar mais devagar. Essa estrutura gerando mais devagar vai favorecer que a miosina se grude com a quitina. Quando a cabeça da miosina se gruda na quitina, inicia o processo de contração muscular. Acabou cálcio, acabou energia, eles se desacoplam novamente e a estrutura volta a girar. Troponina e tropomiosina ficam evitando que essa miosina se grude à quitina. Por que elas ficam evitando isso? Porque se a gente ficasse com contração muscular para sempre, a gente ia viver como se a gente tivesse com cãibra, tá? A gente ia viver o tempo todo com cãibra. Então, quando há necessidade, vai chegar cálcio, vai chegar energia, essa estrutura vai parar de girar rápido, vai começar a girar devagar. Miosina se acopla com a quitina desliza sobre a miosina, temos a contração muscular. Acabou a energia, acabou o cálcio, miosina se desacopla e a estrutura volta a girar mais rápido, tá? Entenderam? Professora, por que dá muita cãibra? Eu tenho muita cãibra. Vários fatores podem dar cãibra, tá? Pode ser... Não, mas assim, biologicamente... Biologicamente, pode falar. A pessoa levar, você ter tendência a ter mais cãibra do que outra, ou não? Tem sim. Fatores alimentares, fatores genéticos, tipo de exercício, constituição biológica, tudo isso altera. Por exemplo, cãibras também, elas acontecem quando você precisa contrair o músculo, biologicamente falando, né? E você não tem cálcio e energia suficiente. Então, aquele músculo precisa de contração, mas ele não está conseguindo contrair. Ou eu tenho em excesso e o músculo não para de contrair. Então, cãibra, vários fatores podem causar cãibra. Professor. Oi. Mas no caso da cãibra, aí já é uma falha na miosina, não sei falar isso não. Tropomiosina e troponina, sim, é como se fosse uma falha nisso mesmo. Não tá errado não, tá? Pode falar, vai. É que eles não... Porque eles servem para regular, né? A hora de contrair e de parar de contrair. Isso mesmo. Aí quando aí ela ficou toda contraída ou não, aí dá cãibra. Isso mesmo. Isso é o processo de cãibra, tá? Vou passar mais uma figura para ver se vocês entenderam, tá? Por que eu tinha que falar aquilo tudo? Para vocês poderem entender, tá? Então, a cãibra é uma contração involuntária de um músculo que era para ter contração voluntária, tá? Eu falei para vocês. Então, ela gera um desequilíbrio nessa área, né? As proteínas, as reguladoras, elas passam a ter a função tipo que boicotada, para de funcionar, né? E aí gera dor. Isso é o processo de cãibra, tá? Uma contração involuntária gerando dor no nosso organismo devido a um desequilíbrio nessas proteínas reguladoras. Excelente a sua colocação aí. Ó, então, por esse slide... Oi, meu amor, pode falar. Vou fazer outra pergunta. É que na academia tem aqueles BCA, creatina, essas coisas. E o BCA, eles dizem, segundo o personal, né, que é lá da academia, ele diz que é para dar mais energia para o músculo. Aí, essa energia é essa ATP que sai da miosina para a actina? Isso mesmo. Esses aminoácidos, eles vão ajudar na produção de proteínas. Para que tu produza proteínas, para que tu faça contração, para que tu tenha hipertrofia, tu precisa, tá? Ele é o processo de produção de energia. Por exemplo, toda vez que você escutar essa suplementação BCA, creatina, a creatina, ela já é um suplemento que ajuda na recuperação muscular, em aumentar a quantidade de fibras, né? Já o BCA, na verdade, ele está relacionado à produção de energia. Então, ele aumenta a produção de energia. Por exemplo, vai chegar uma hora que teu organismo pode falhar. Com o BCA, a chance é menor, porque tu está tendo energia extra. Tu entendeste? Para te poder aumentar. Fala. Dá a sensação de mais força, no caso, né? Isso, dá a sensação de menos esforço.
Porque você é excelente. Excelente, isso mesmo. Tá? Mas tem que ter cuidado. É por isso que essas suplementações, foi bom você tocar nisso, eu vou falar um pouco mais para frente. Essas suplementações, elas são coisas sérias, tá? Às vezes a gente compra, assim, porque a gente quer um ganho rápido, né? E aí, essas podem sobrecarregar os rins. Então, o ideal é que você tenha um acompanhamento nutricional, nutrólogo, sei lá, porque isso também vai de indivíduo para indivíduo. Pode ser que tu nem precise disso. Tem indivíduo que, dependendo da carga, ele vai precisar. Isso vai muito biológico, tá? Então, tem que ter cuidado com a dosagem, com o tempo de uso. É bom ter períodos de suplementação e períodos de repouso, porque a principal efeito dessas coisas podem sobrecarregar teus rins. Os rins podem parar de funcionar, tá? Então, é por isso também que vocês vão, por exemplo, quem faz esses... Como é que é o nome daquele esporte que as pessoas carregam peso para definir o corpo? Ai, meu Deus, esqueci. Fisiculturismo. As pessoas que fazem fisiculturismo, né, elas passam, durante o período de preparação próximo ao campeonato, elas param de consumir água, alguns alimentos são muito específicos. Por que elas param de consumir água? Porque com o acúmulo daquelas substâncias que estão sendo utilizadas, também, além de gerar uma maior definição muscular, diminuição da quantidade de água, né, ela também está evitando que o rim trabalhe mais, porque o rim já está trabalhando pelo excesso daqueles produtos que são consumidos, entendeu? Então, depois a pessoa não fica muito legal depois que ela sai desse campeonato, tá? Ela fica com uma linda, fica com uma dieta restrita, ela tem que beber bastante água depois, tá? Então, tem que ter cuidado com essas suplementações. Essas suplementações, elas são sérias, tá? Ela precisa de uma orientação adequada, tá? E existe aquelas suplementações com anabolizantes, que são os hormônios, já ouviram falar? Que as pessoas tomam hormônios, por exemplo, a mulher que fica mais bombada, em algumas regiões que ela não tem probabilidade, por exemplo, o homem desenvolve mais essa parte superior muscular. Isso por causa dos fatores hormonais, da constituição, tá? E mulher desenvolve mais a parte inferior. Mas para a mulher desenvolver, por exemplo, a parte, quer desenvolver mais a parte superior, quer ter uma melhor definição muscular, além de dieta dessas coisas, tem gente que faz suplementação hormonal. Aumenta a dosagem de hormônio, por exemplo, testosterona masculina, para poder melhorar a definição muscular, para poder aumentar a força muscular, tá? E isso também pode gerar a longo prazo alterações, tá? A mulher pode ficar infértil, a mulher altera a voz, a mulher começa a aparecer pelos onde não é para aparecer. Então, a gente tem que ter cuidado com os anabolizantes, tá? Isso é muito seríssimo, tá? Então, usar com responsabilidade, tá? Não é que não vai usar, mas tem que ter cuidado com isso. Então, voltando aqui para a contração muscular. Eu ia falar isso mais para frente, mas já adiantei. Essa figura aqui fica bem clara, ó. Lembrando que essa parte azulzinha é a quitina, a miosina é essa parte de baixo, tá? Essa parte cor de rosa, a troponina em verde, e a tropomiosina é esse barbante que está abraçando a quitina em cima, tá? E aí isso tudo acontece lá dentro do sarcômero, as bandas deslizando, tá? Isso aqui é como se fossem as bandas, gente. As bandas e as linhas deslizando entre elas, tá? Então, chegou, o músculo precisa contrair, chegou cálcio, que tô vendo descendo, chegou energia, esse filamento de actina estava girando bem rápido para que a miosina não se acoplasse na actina. E aí, o que inicia? Chegou cálcio, chegou energia, ele começa a girar mais devagar. E aí, a miosina sobe e se acopla na actina. Nisso que ela se acopla na actina, inicia o processo de deslizamento muscular, um sobre o outro, tá? E aí, o músculo consegue se contrair. É isso que eu quero que vocês... Eu não quero que vocês decorem mecanismo bioquímico, tá? Para quem gosta dessa área, pode se aprofundar um pouco mais, não tem problema nenhum, mas isso aqui é uma visão geral. Claro que biologicamente falando, bioquimicamente falando, acontece muito mais coisas, mas eu quero que vocês entendam como acontece. Então, bora. Quem vai me explicar aí como acontece com as suas palavras? Para mim ver se ficou alguma coisa. Repete a pergunta, professora, por favor. Para vocês me explicarem como acontece o processo de contração e relaxamento muscular. Por essa figura aí. Vai. Manda bala aí. Que a miosina encoste na actina. Certo. Certo. E por que elas não encostam, Agir? Porque a tropomiosina e a troponina estão girando. E aí a miosina não consegue encostar na actina. Então, ele vai estar relaxado. Quando chegar a célula de energia,
a tropomiosina e a troponina, que são células reguladoras, irão reduzir o seu movimento, facilitando com que a miosina encoste na actina, assim, para poder acontecer a contração. O que precisa chegar além de energia, Gil? Só uma informação. Além de energia, cálcio. Beleza, pronto, excelente. Excelente explicação. É isso que eu quero que vocês entendam. Se quiserem aprofundar mais, podem buscar, mas tu entendeu o que eu precisava que tu entendesse. Arrasou, gostei. E eu sei que tu não tá... Podia até estar lendo alguma coisa, mas foi bem espontâneo. Arrasou, gostei. Gente, vocês entenderam isso daqui? Ou não? Tem alguém que não entendeu? Agora no finzinho eu entendi. Agora no finzinho tu entendeu? Eu O que você... Oi. Acréscimos. Eu não entendi. um pouco, mas Tu compreendeu um pouco, mas... eu tô esperando a videoaula para ficar repetindo 1 bilhão de vezes. Oh, meu senhor, pelo amor de Deus. Bora lá, deixa eu voltar aqui para vocês. Então. Isso aqui é o que vocês vão ver nos livros, tá? Ó, de novo, a miosina, essa parte avermelhada, a quitina, o azul, a troponina, a parte amarela, e a tropomiosina, essa parte, esse barbante segurando a quitina. Quando eu tenho o processo de chegou energia, chegou cálcio, o que acontece? A quitina para de girar. Fica girando mais devagar. E aí a miosina consegue acoplar na quitina. Inicia o processo de deslizamento, de contração muscular. O músculo desempenhou sua função, acabou a energia, acabou a ATP, miosina se desacopla de actina. E aí, para que esse processo repita novamente, eu preciso da chegada de cálcio e da chegada de energia. Essa figura aqui também dá para entender. Na figura 1, chegou cálcio, chegou energia, parou de girar. A quitina se grudou com miosina. Na figura 2, eu tenho o deslizamento de actina sobre miosina, processo de contração muscular. Acabou energia, acabou cálcio, o que acontece? Na figura 3, a miosina se desacopla da actina. Na figura 4, vai iniciar todo o processo novamente. Tá? É isso que acontece. E aí eu vou voltar aqui para vocês tirarem o print. Isso aqui a gente já falou tudinho para vocês. Vocês tiraram o print para a gente prosseguir. Tá acabando, gente. Eu sei que vai chegando, vai ficando cansado. É muita informação. E olha que a aula eu ainda seleciono o que eu vou botar, para vocês não ficarem doidos. O que eu preciso dessa aula que vocês entendam no final? As funções dos músculos. Eu preciso que vocês entendam os 3 tipos de músculo e a diferença entre eles. E eu preciso que vocês entendam como se dá o processo de contração e relaxamento. Pronto. Não quero que decorem linha, banda e tal. Se entenderem o processo de contração e relaxamento, tá? Eu preciso falar tudo aquilo para vocês entenderem. Porque como é que eu ia chegar em actina e miosina sem falar onde elas estavam, sem falar que elas são linhas, e por aí vai, tá? Pronto. Vamos já encerrar. O exercício físico, ele é uma coisa benéfica para o nosso sistema muscular, para o nosso sistema esquelético, para a nossa saúde como um todo, tá? O que vocês acham que o exercício físico ele faz de bom para o nosso sistema muscular? E aí? A muscular, como a senhora disse, tem músculo que quando a gente deixa de usar, ele atrofia. Certo. Usando tanto. O exercício físico, ele faz com que a gente tenha a ativação muscular com frequência, no caso. Isso. Ele gera uma ativação muscular com frequência. Ele dá maior longevidade para esse músculo, tá? Excelente sua colocação. Ele aumenta o tempo de uso desse músculo, ele fortalece esse músculo, ele deixa as fibras mais resistentes, ele evita lesões musculares, tá? Então, é como se ele fortalecesse. O exercício físico, no geral, gente, ele fortalece o nosso corpo. A gente falando de todos os órgãos. Então, ele aumenta a imunidade, ele diminui a tendência à osteoporose. No tecido muscular, ele aumenta a força, a elasticidade das fibras musculares. Ele diminui o processo de envelhecimento, porque o processo de envelhecimento ele sempre gera alterações negativas no nosso corpo. Mas quando a pessoa ela é fisicamente ativa, esse processo ele vai ser mais lento e vai ser menos doloroso. Então, o exercício físico ele é excelente para o nosso corpo, tá? Nas fibras musculares, eu tenho característica dos tipos de fibras, tá? Eu tenho as fibras rápidas e fibras lentas, tá? No nosso corpo.
fibras musculares, que vão responder ou de forma mais rápida ou de formas mais lentas, né? E aí é como se, com o exercício físico, eu tivesse a troca no padrão dessas fibras. Eu tivesse a substituição das fibras lentas por fibras rápidas. Eu tivesse a substituição em atividade física por esses tipos de fibras, tá? Então, as fibras, elas ficam mais elásticas, elas ficam mais resistentes e elas mudam esse padrão, deixam de ser fibras lentas para serem fibras que respondem de maneiras mais ágeis, mais rápidas ao estímulo fornecido. Para que eu me submeta a um exercício físico de alto impacto, tá? É necessário que se faça um alongamento, tá? Ou um aquecimento prévio, porque pensa bem, o tecido muscular estava em repouso. Se você for fazer um exercício de alto impacto sem um alongamento ou um aquecimento prévio, o que pode acontecer? Você pode gerar uma distensão muscular. O que é a distensão muscular? Nada mais é do que o músculo se alonga mais do que ele é capaz de se alongar. E aí você pode gerar um processo de dor. E aí você não vai conseguir fazer o exercício físico e você vai ter que tratar aquele processo de distensão, que vai gerar uma inflamação muscular. Um estiramento das fibras, aí pode levar até uma ruptura dessas fibras. Então, é necessário que sempre antes do exercício se faça um alongamento ou um aquecimento. O alongamento, ele é, como é que eu posso dizer para vocês? Ele é caracterizado pelaquela série de exercícios que podem ser tanto estáticos, parados, né, quando a gente fala de estáticos, como dinâmicos, que é movimentando os braços e por aí vai. Quando a gente fala de aquecimento, a gente utiliza já mais a movimentação para poder inserir, por exemplo, um alongamento, esticar o braço, esticar as pernas, esse é um tipo de alongamento. Já quando a gente faz uma corrida, um agachamento, por exemplo, sem carga, já é um exemplo de aquecimento, porque além como é que eu posso dizer para vocês? Além de eu estirar essas fibras, eu já estou submetendo elas a uma tensão, a um processo de atividade mais com carga reduzida. Isso seria um processo de aquecimento. Tem muitos professores, educadores físicos, que hoje optam não pelo alongamento, mas pelo processo de aquecimento antes do exercício, tá? Mas isso vai depender, claro, do tipo de treino, né, gente? Isso aí é profissional, não sou especialista nisso. E aí, quando a gente faz treinamento de força, o que é o treinamento de força? É uma musculação, é uma corrida, é um cross, tá? São exercícios de alto impacto, tá? Esse treinamento de força, ele aumenta a resistência dos nossos ossos, ele aumenta a densidade do osso, ele faz com que eu tenha como é que eu posso dizer para vocês? Eu dificulte a reabsorção daquele osso promovida pelo processo de envelhecimento. Então, eu diminuo a atividade osteoclástica, eu sobreponho a produção de ossos, os osteoblastos funcionam mais, eu diminuo com que esse osso tenha uma tendência à osteoporose, eu diminuo a troca daquele osso compacto por osso esponjoso. Isso tudo é feito com exercício físico praticado regularmente, tá? Eu aumento a massa muscular. Como é que a massa muscular, a gente gera um aumento de massa muscular? Eu tenho uma hipertrofia das fibras musculares, as células musculares, elas ficam maiores, elas ficam mais resistentes, elas ficam com maior potencial de contração, elas geram aquela aparência de músculos desenvolvidos, tá? Isso é o aumento da massa muscular. Para que eu tenha aumento da massa muscular, eu preciso tanto ser submetida a forças maiores do que o meu corpo faz no dia a dia, tá? Levantamento de peso, por exemplo. Tanto eu preciso também ter uma ingestão necessária de proteínas. Não que proteína é o que gera o crescimento celular. Então, não adianta eu ir para só fazer, por exemplo, a academia, meu músculo vai crescer sim, mas ele vai crescer até certo ponto. Para que eu tenha um desenvolvimento adequado, vocês sabem que exige um processo de acompanhamento, de suplementação, seja através de whey. O whey, gente, é proteína. O whey nada mais é do que a ingestão de proteína para poder facilitar, aumentar essa massa muscular, tá? E aí eu tenho também, com exercício físico, treinamento de força, eu ajudo a evitar lesões, porque eu torno ossos mais resistentes, eu torno músculos mais resistentes, eu torno articulações mais resistentes ao impacto, tá? Então, isso faz com que a pessoa tenha menor tendência à lesão, desde que esse tratamento de força seja feito, gente, de forma adequada. Esse treinamento de força, ele diminui o estresse, porque eu tenho uso da energia para poder produzir contração muscular, para poder gerar contração de músculos, para poder gerar o desempenho de atividades. Então, essa energia que poderia ter concentrado para poder gerar atividades estressantes,
ela gera o quê? Atividade muscular. E isso também leva à liberação de um hormônio chamado serotonina, né? Endorfina. E esses hormônios fazem com que a gente tenha a sensação de prazer e a gente diminua o potencial de estresse durante a atividade física, tá? A atividade física, ela também eleva a atividade metabólica de repouso. Significa dizer que o metabolismo de uma pessoa que pratica atividade física é muito mais acelerado do que o metabolismo de uma pessoa que não faz nada. É por isso que pessoas que praticam atividade física regularmente, atividade física de força principalmente, tá? Elas podem comer muito mais em quantidade do que aquelas que não praticam nenhum tipo de atividade. E aí o que acontece? Porque a taxa metabólica, a quantidade de quebra, de reações químicas que acontece é muito maior e quem pratica atividade. Então, consequentemente, aquele excesso de alimentos se quebrado muito mais rápido, tá? E eu tenho menor produção de ácido lático. O ácido lático, ele é um subproduto, tá? Que é feito durante o exercício físico, tá? Durante também um processo de contração muscular. E esse ácido lático, à medida que o seu corpo como é que eu posso dizer? Ele se acostuma com aquele exercício físico, aquela rotina, ele começa a produzir menor ácido lático. E aí, esse ácido lático, ele não vai ser mais negativo para o seu corpo. Então, o excesso de ácido lático, gente, também pode gerar cãibra no nosso corpo. Isso por algum desarranjo durante o exercício. E aí, tem aqui embaixo falando para vocês dos esteroides, né? Dos anabólicos, que nada mais é do que eu falei para vocês, é a suplementação com hormônios. Essa suplementação com hormônios, ela pode ser feita, tá? Desde que seja feita de acordo com a necessidade do seu corpo, de acordo com o objetivo e o principal, com acompanhamento. Então, esses atletas de alta performance, eles fazem suplementação com hormônios, de acordo com a necessidade do corpo de acordo com o objetivo, tá? Só que pensa bem, o seu corpo produz em estado de saúde a quantidade de hormônios que ele precisa. Se você for ainda se suplementar de forma errônea, você pode gerar um problema para o seu corpo, tá? Você pode trancar os rins, você pode gerar uma arritmia cardíaca, tá? E por aí vai. Então, cuidado com suplementação. Pode ser feita? Pode, mas ela pode ser feita de forma responsável, tá? Tudo bem? Estão vivos? Professora, Oi, meu amor. Pode falar. Quando a gente para de malhar, durante o tempo, tem aquela redução do músculo. Isso acontece por quê, professora? Tipo, a gente não consegue manter aquele... Quando para as atividades regulares. Porque a hipertrofia, nesse caso, ela é causada pelo aumento da carga do músculo. O músculo está trabalhando com uma força maior do que a normal. Quando você para de submeter aquele músculo à produção de força maior do que o normal, ele vai voltar para o seu estágio inicial. Então, para que a hipertrofia seja mantida no caso da musculação, tu precisa estar continuamente submetido àquela força, porque a célula muscular tem capacidade de hipertrofiar, mas ela também atrofia. É isso que acontece. Essa hipertrofia da academia ela é causada pela sobrecarga de trabalho, pelo aumento de força que aquele músculo precisa desenvolver. Quando tu para de usar aquela força, o músculo vai voltar para o que ele era antes. É isso que acontece. Entendeu? Entendi. Os meus infelizmente é triste, mas é isso que acontece. Imagina como é que a gente vai estar depois da quarentena, né? Eu quero dar meu pai. Eu estava muito focada na dieta e no exercício, porque meu marido tem processo de emagrecimento e a gente está fazendo junto, né? Cara, essa quarentena quebrou tudo. Porque dentro de casa, toda hora você vai na geladeira e dá vontade. Lá vai ele passear na geladeira agora, inclusive. Entendeu? É verdade. Então, mas não é fácil. Não é fácil de jeito nenhum, mas a gente não perde. Eu estou tentando, eu estou furando a dieta, mas eu estou tentando e eu estou fazendo meus exercícios aqui. Só que é chato, gente, porque o peso, ele que é o estímulo para a musculação, você mudar o peso. E dentro de casa você não tem como ficar mudando muito o peso, tá bom? Mas não desistam, façam. Dentro de casa, não é para ir para a rua, não. Estou sendo alvo de fake news, viu, pessoal? E meu marido quer falar com vocês, espera aí. O que eles vão dizer? E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem. Estou sendo alvo de fake news da minha esposa, viu? Então, isso aí não procede, tá certo? Continuo no foco, continuo magro, viu? Mentira! Gente, mentira! Ele comprou um pote de inverno ontem de 1 quilo. Isso é só 2 pessoas. Mas, enfim, seguimos, vai dar tudo certo, eu tenho fé. Então, gente, o slide que vocês
que vocês mais amam. Conclusão, bora lá. O músculo ele é formado por tecido do tipo conjuntivo especializado, né? Repleto de fibras colágenas e elásticas que garantem potencial de contração muscular, né? E ele também tem as células e a parte da matriz extracelular. O tecido muscular, ele possui diversas funções dentro do organismo. Ele é capaz de promover a movimentação, ele promove a forma do corpo, ele gera o transporte de substância dentro do nosso corpo, ele armazena a substância, tá? Tudo isso o tecido muscular é capaz de fazer dentro do nosso corpo, tá? O tecido muscular, ele tem 3 tipos principais. Ele tem o músculo estriado cardíaco, que forma a parede do miocárdio, do coração, das principais veias, da aorta, da veia cava superior, tá? Ele tem um potencial involuntário, não requer o nosso querer para poder funcionar. E ele é estriado quando visto ao microscópio. Ele tem contração rápida, maior volume de sangue quando comparado, e ritmada quando comparado ao tecido muscular esquelético. O tecido estriado esquelético é o que forma a locomoção, tá? É o que nos permite movimentar, andar, correr, sentar. Ele é um tecido do tipo voluntário, depende do nosso querer, tá? Ele também é estriado quando visto ao microscópio. E ele nos permite movimento, como eu falei para vocês. E por último, a gente tem o músculo liso, que é o que forma os nossos órgãos internos, que é o que forma esôfago, intestino, estômago, uretra, que faz movimento do tipo peristáltico para poder facilitar o empurramento desse alimento para frente, né, o processo de digestão. Forma os nossos vasos sanguíneos, né, o endotélio, faz vasodilatação e vasoconstricção. E forma o músculo eretor do pelo no tegumento, né? Ele não contém estrias quando visto ao microscópio, e sua ação também é involuntária, tá? O músculo, ele tem, o músculo esquelético, ele tem anatomia própria, que eu falei para vocês, tendão, fáscia, endomísio, perimísio, fibra, miofibrila, banda, linha, que tudo isso foi falado para vocês entenderem como se dá o processo de contração. O processo de contração se dá quando eu tenho a chegada de ATP, de energia de cálcio, tropomiosina e troponina param de gerar a quitina paralisa, miosina se acopla na quitina e eu tenho o processo de deslizamento, de contração muscular. Acabou o cálcio, acabou a energia, o músculo desempenhou sua função, miosina se desacopla, e tropomiosina e troponina fazem novamente a quitina girar, evitando que eu tenha toda hora o processo de contração. Esse processo muscular, esses músculos, eles podem sofrer algumas alterações, hipertrofia, aumento da célula, atrofia, diminuição da célula, podem sofrer o processo de dor e fraqueza generalizada, como fibromialgia, e são beneficamente influenciados pelo exercício físico, tá? Aumentando a quantidade de fibras, aumentando a força dessas fibras, aumentando o tipo dessas fibras, então o processo de envelhecimento ele acaba sendo um pouco tardio, um pouco mais lento para quem faz exercício físico regularmente. Então, façam exercício físico regularmente. E aí, esses são os livros que eu sempre recomendo para vocês, né? O Tortora, o Guyton, que é o pai da fisiologia, e o Moore. Tá? Todos têm disponível na biblioteca de vocês. Tá? Essa aula ela já está disponível em Word, né? Lá no portal de vocês. A gravação, assim que ela for concluída, eu vou disponibilizar o link pelo YouTube, tá? Para vocês poderem acessar essa aula. Estão vivos? Sobreviver. Oi, meu amor. Sim, diga. Agora eu vou postar aqui para vocês, estou procurando aqui a prova para a gente poder comentar a prova que foi realizada, para vocês poderem ficar claro por que foi essa nota. Estou procurando aqui a prova. Mano. Se eu dizer que eu não estou nem achando. Gente, que dia prova. Acho que ela foi para o lado errado. Achei. Tá? Vou já projetar ela para vocês, deixa eu partilhar aqui para vocês poderem entenderem. Apareceu para vocês a prova? Sim. Apareceu?
Então, bora discutir um pouquinho essa prova. Vocês perceberam que a prova ela tem umas pegadinhas, né? Eu mudo as palavras, eu mudo os conceitos, então a prova geralmente é assim. É preciso que vocês leiam, tá? E às vezes uma dica, às vezes a resposta de uma questão está no enunciado seguinte, porque vocês veem que todo enunciado é grande, tá? Esse estilo de prova é o estilo de prova que de concurso, de ENAD, dessas coisas, tá? É por isso que essas questões são grandes, para que vocês estejam preparados quando preciso for. A prova de vocês, geralmente, essa prova, ela estava livre, essa atividade, né? Podia ser quantas questões fossem necessárias, mas a prova de vocês, na realidade, ela costuma ter 10 questões de marcar e 2 questões de escrever. Eu fiquei sabendo que eu fui a única professora que botou questão de escrever, né? E eu botei questão de escrever, me deu o maior trabalho do mundo, tanto é que eu já postei nos últimos minutos do segundo tempo, né? Mas eu acho que é uma forma de obrigar vocês a estudarem. Eu sei quem estuda, né? Eu fiquei muito triste, que eu queria dizer para vocês, porque teve gente que copiou o caso do outro, às vezes não mudou nem as informações, tá? Teve aluno, gente, da sala de vocês, que copiou o caso clínico na internet. Eu peguei, tinha gente que era esperto, pegava-se os casos, mas mudava algumas coisas, tá? Mas teve gente que, de fato, copiou o que do caso clínico que tinha na internet, entendeu? Então, fiquem ligados, isso é ruim para vocês, isso aqui é uma forma de testar o conhecimento de vocês. Vocês poderiam pesquisar? Poderiam, tá? Mas isso é uma forma de avaliação, então, sejam justos. E sobre o caso clínico, vocês sempre que estiverem comigo vão trabalhar em sistema de caso clínico, porque essas disciplinas, elas são muito gerais, e eu preciso que vocês entendam a aplicação dela na prática odontológica. Então, por isso eu gosto de fazer caso clínico. E caso clínico, preciso que vocês estudem, tá? Então, caso clínico sempre vai ter na prova, se liga. Tudo bem? Posso começar a correção? Pode. Então, bora lá. Um sistema consiste em um grupo de órgãos trabalhando em conjunto para desempenhar atividades específicas. O tegumento comum é composto por pele, pelos, glândulas sebáceas e sudoríferas, unhas e receptores. De todos os órgãos, nenhum é mais facilmente inspecionado ou está mais exposto a infecções, doenças e lesões. Sobre as funções do tegumento, assinale a alternativa incorreta. Mudanças de cor de pele podem indicar desequilíbrios homeostáticos no corpo. A hipóxia deixa a pele azulada e é um sinal de distúrbio cardíaco. Sim, quando eu tenho desequilíbrio dentro do corpo, eu posso mudar a alteração dessa pele. Por exemplo, quando eu tenho problema de falta de sangue chegando no lugar, menor quantidade de oxigênio, a pessoa começa a ficar arroxeada, tá? É por isso, isso é um sinal de distúrbio cardíaco. O sangue não está chegando em algum lugar. Tá? Quando você tem hepatite, quando você tem anemia, a hepatite deixa a sua pele amarela, porque você tem um acúmulo de bilirrubina na pele que não está sendo excretada porque o fígado não está funcionando adequadamente. Quando você tem anemia, você fica pálida. Por quê? Pouco sangue está chegando naquela região, poucas hemácias, na verdade, estão chegando no seu corpo. Poucas hemácias estão sendo produzidas, então a pessoa fica amarela. Então, a pele, sim, o tegumento é capaz de referenciar, de produzir cor e de gerar alterações na sua coloração de acordo com problemas que ocorrem dentro do corpo. Tá? Então, isso aqui está certo. Hipóxia é baixa de oxigênio, e hipóxia acontece porque não está chegando sangue. Se não está chegando oxigênio, se não está chegando sangue, é um sinal de distúrbio cardíaco, e sim, a cor da pele vai ficar alterada, tá? Letra B. O tegumento possibilita a percepção de estímulos agradáveis, dolorosos e outros no ambiente externo. Sim, eu tenho os receptores de tato, os receptores de sensibilidade, né? Que fazem com que a gente sinta o calor, sinta o frio, sinta o toque. Então, eu tenho os corpúsculos de Maser, né? Células de Langer, que nos permitem percepção a estímulos externos, tá? Então, isso aqui também tá certo. Letra C. Os lipídios produzidos pelos grânulos lamelares facilitam a evaporação de água e a entrada de água durante atividade como banho e natação? Não, isso que está errado. Os lipídios, eles têm a função de impermeabilizar a pele, de evitar a entrada de água quando não é necessário, e de evitar a perda de água por evaporação. Imagine se eu fosse banhar e toda vez que eu banhasse, a água entrasse no meu corpo. Eu ia ficar inchada, né? Então, isso aqui está errado. Os lipídios, eles impermeabilizam o corpo, eles evitam a evaporação
de água durante as atividades e evitam a entrada de água também no nosso corpo. Então, essa é a letra que está errada, tá? A síntese de vitamina D, a letra D, requer ativação da pele de uma molécula percussora? Sim, a síntese de vitamina D, ela é produzida no nosso corpo, a gente obtém ela através da alimentação, mas ela está inativa. Para que essa vitamina D se ative, eu preciso dos raios ultravioletas. Então, a ativação se dá porque a pele ela é capaz de absorver esses raios ultravioletas, e aí eu tenho ativação dessa vitamina D, certo? E a letra E, a pele contribui para a termorregulação de duas formas, liberando suor e ajustando o fluxo, também está certo. Lembra que quando você é submetido a um exercício físico, eu dei um exemplo para vocês na aula, os nossos vasos, a primeira coisa que acontece, eles se dilatam, porque eu preciso de mais sangue chegando para que aquele músculo, aquele esqueleto, aquele movimento desempenhe a sua função, tá? Então, eu tenho uma vasodilatação, aumento a quantidade de sangue que chega. E aí, eu também, como está chegando mais sangue, maior a temperatura dentro do meu corpo. Para que essa temperatura não cause um dano, esse excesso de temperatura não cause um dano no meu corpo, eu preciso liberar essa temperatura. E aí, eu tenho a liberação do suor, que eu estou regulando a temperatura interna dentro do meu corpo. Isso aqui também está certo. Alguma dúvida, alguma crítica a essa questão? Alguém quer questionar, quer reclamar, ou está tudo entendido? Tudo entendido. Tudo entendido? Então, bora para a segunda. As glândulas são células epiteliais que secretam substâncias importantes para a manutenção da vida. As glândulas sebáceas secretam sebo, as sudoríferas liberam suor e as ceruminosas a cera. As glândulas situam no derme e secretam suas substâncias. Acerca da importância das glândulas, assinale a alternativa correta. O sebo reveste a superfície dos pelos e possibilita vida longa aos pelos, evitando ressecamento e quebra. Tá certo? Tá? Então, o sebo, ele reveste a superfície do pelo, ele permite com a impermeabilização daquele pelo, ele permite que aquele pelo se mantenha vivo, ele evita o ressecamento e quebra, tá? O sebo nada mais é do que aquela mistura de glicoproteínas, tá? O sebo, tá certo, isso daqui. Letra B. As glândulas sebáceas são divididas em dois tipos principais de acordo com a estrutura e tipo de secreção, écrinas e apócrinas. Está errado, não são as glândulas sebáceas que se dividem em écrinas e apócrinas, são as glândulas sudoríferas que se dividem em écrinas e apócrinas. Então, é por isso que essa alternativa está errada. Letra C. Durante... Oi? Alguém falou? Quase que eu caio nessa daí, da letra B. Porra, tem que tu procura ler direito. Letra C. Durante a infância, as glândulas sebáceas são grandes e ativas, gerando inflamação das glândulas, conhecida como acne? Não. As glândulas sebáceas, elas iniciam sua ativação, elas começam a produzir em maior quantidade o sebo após a puberdade, quando a gente tem a maior secreção dos hormônios reprodutores, tá? Então, a acne, ela é exclusiva de adolescente de puberdade, tá? Criança pode gerar uma inflamação das glândulas sebáceas? Pode, mas não é acne, tá? E também as glândulas na infância, elas não são grandes e ativas. Elas são pequenas e a atividade é mínima. Então, isso aqui está errado por isso. Letra D. As glândulas sudoríferas liberam suor, que possui apenas a função de regulação de temperatura? Não. O suor, ele tem outras funções. Ele tem função de impermeabilização da pele, ele tem função de antibacteriana, antimicrobiana, tá? Ele tem função de liberar substâncias e por aí vai. Então, eles não só regulam a temperatura, por isso é errado. Então, essa palavra aqui apenas invalida essa letra D, tá? Se tivesse dizendo assim, as glândulas sudoríferas liberam suor, que tem uma das funções como regulação de temperatura, aí estava certo. Então, cuidado com esse apenas, uma. Isso, às vezes, também complica um pouco. E letra E. O cerume é secretado no conduto auditivo e representa a mistura de suor com cera? Sim. O cerume é uma secreção, é a cera secretada pelo nosso ouvido e é junção de dois tipos de substância, tá? Tanto das glândulas sudoríferas quanto das glândulas ceruminosas. Então, dúvidas, questionamentos, brigas, ou tudo certo? Então, bora. Terceiro. A pele é maior órgão do corpo em peso.
Sua espessura varia, né? Das pálpebras para os calcanhares. É formada por duas camadas, a parte superficial e fina, a epiderme, e a parte mais profunda, a derme. Sobre essas camadas, relacione as colunas. Composta de tecido conjuntivo, derme. Composta de tecido epitelial, epiderme. Camada de queratinócitos em diversos estágios, epiderme. Composta de duas camadas, região papilar e reticular, derme. Possui de 4 ou 5 camadas, a depender da região, epiderme. Presença de fibras colágenas e elásticas, derme. Aí era só fazer as setinhas e ver qual era a alternativa. Então, a alternativa 1, 3 e 6 falam da derme? Não, porque a 3 fala de epiderme. Por isso que está errada a letra A. Letra B, as alternativas 2, 3 e 6 falam de epiderme. 2 fala de epiderme. 3 fala de epiderme, mas 6 fala de derme. Então, está errado. Letra C. Todas as alternativas falam de epiderme? Está errado. Letra D. As alternativas 1, 4 e 6 falam de derme. Tecido conjuntivo, sim. Duas camadas, sim. E fibras colágenas, sim. Então, é a letra D a alternativa. E a letra E. As alternativas 2, 3 e 4 falam de epiderme. 2 fala de epiderme, 3 fala de epiderme, mais 4 fala de derme. Então, por isso que está errado. Dúvidas, traumas? Não. Não. E a 4? O esqueleto humano contém 206 ossos, a maioria deles pares e organizado em axial e apendicular. O axial consiste no longo eixo, o apendicular membros superiores e inferiores. Os dois são unidos pelos cintos. Sobre esses ossos, assinale a alternativa incorreta. Desculpa. Os ossos do neurocrânio são 8, formam a cavidade craniana, encerra e protege o encéfalo. O que está errado? São 8 os ossos do neurocrânio. Oi? Ou tá certa? O vômito aí não tá. Isso, bora lá. Então, eu quero aqui a incorreta. Outra dica para vocês na minha prova é ter um cuidado com a correta e incorreta. Então, a primeira tá certa. Os ossos do neurocrânio são 8, formam a cavidade craniana, encerra e protege o encéfalo, tá? Neurocrânio é a parte da calota craniana, tá? Frontal, parietal e por aí vai. Letra B. São exemplos de ossos do neurocrânio. Frontal, parietal, zigomático, temporal, etimoide e vômer. Tá errado. Zigomático e vômer não formam o neurocrânio. São ossos do viscerocrânio ou osso da face. Então, é por isso que eu estou errado. Tem ossos intrometidos aqui. Zigomático e vômer, tá? Letra C. Os símbolos do membro superior são formados pela escápula e clavícula? Sim. Os seios paranasais podem ser lesados durante a exodontia mal feita? Sim. O hioide é um osso do esqueleto axial que não se articula com nenhum osso, mas se mantém em posição pelos músculos. Também está certo. Dúvidas, traumas, alguma coisa nessa questão ou tudo certo? Tudo certo? Aqui eu pedi para vocês reconhecer os ossos, né? Que era para botar os ossos da face. Acho que tem gente entrando ainda, não. Os ossos da face, ossos do crânio, é meu amor? Essa daí foi a mais difícil. Que era para reconhecer os ossos, né? Mas aí teve gente que me botou... É muita coisa, né? Não, sim, eu concordo. Professora do caderno. Gostei da sinceridade. Se fosse outra prova, eu ia determinar os ossos, tá? Mas, enfim. Então, por que teve gente que não ganhou a pontuação toda dessa daqui? Porque teve gente que botou assim. Ossos do crânio, coluna vertebral e membro superior e inferior. Gente, é para botar os ossos. Frontal, parietal, etimoide, concha lacrimal, nasal, rádio, húmero, una, tarso, metatarso, falange, fino, por aí vai. Então, esse era muita coisa. Era para botar todos os ossos mesmo, tá? E sobre essa daqui foi a que mais... O pessoal perdeu o ponto, tá? Vou abaixar isso aqui para fazer uma questão só.
Porque teve gente, sabe o que mais eu fiquei besta? Eu botei as orientações para vocês, o que eu queria no caso clínico. E teve gente que não botou o que eu pedia. Por isso, teve gente que não recebeu a pontuação máxima dessa questão. Essa questão valia 500 pontos. Então, era a que mais pontuava. Tá? Teve gente que não recebeu tudo, porque copiou da internet. Teve gente que não recebeu tudo, porque eu sei que copiou do colega, tá? Teve gente que mesmo mudando só as palavras, eu aceitei, tá? Mas é o que eu quero dizer para vocês. Todas as observações dos casos clínicos que precisava melhorar, eu coloquei no AVA de vocês. Então, vejam os comentários. Se alguém quiser depois reclamar sobre esse caso clínico, sobre a nota que recebeu, também de boa, a gente pode conversar depois, não tem problema nenhum. Sou super de boa com isso, tá? Então, bora lá. Eu queria que vocês elaborassem um caso clínico, né, de artrite, sobre artrite reumatoide, botei o artigo para ajudar vocês. E o que é que tinha que ter no caso clínico? Identificação do paciente, tá? O que eu percebi muito de erro. Teve gente que colocava o caso clínico, o nome do paciente, por exemplo, Alana da Silva Silva. Não pode colocar o nome por extenso. Por quê? Sigilo médico. Então, tem que ser ASS, 29 anos, sexo feminino. Isso daí já identifica o paciente. Por que eu preciso botar o sexo? E a idade? Porque existem comorbidades, doenças que atingem o nosso corpo, que têm predileção por sexo e idade. Por isso que é interessante. Isso, como artrite reumatoide. Excelente. Então, ASS, 29 anos, sexo feminino. Pronto, isso aí já identificou. Pode botar profissão, pode botar se é casado, solteiro, também pode. Mas essas 3 informações, ó, vou botar aqui para vocês. Já está aqui escrita: nome, sexo, idade, identifica o paciente, tá? Então, pronto. Segunda coisa, queixa principal do paciente. Por que ele me procurou? O paciente me procurou porque ele não consegue mastigar, porque ele não consegue falar, porque ele está com dor. Paciente, beleza. Aí, o que é anamnese? Ele vai se queixar de coisa, a queixa principal é coisa dentro da área de atuação de vocês. Então, ele vai relatar que ele não fala, que ele não consegue falar, que ele não consegue mastigar, que ele sente dor, que ele sente estalo, e por aí vai. Isso é a queixa principal do paciente de odontologia. Durante a anamnese, ele vai relatar para você. E a queixa dele também pode ser em relação, como é que posso dizer para vocês? Em relação à dor em outros órgãos. Eu acordo de manhã, eu tenho dificuldade de movimentação, eu sinto dor no joelho, eu sinto dor no braço. Tem gente que botou tudo direitinho. E a anamnese é uma questão de saúde sistêmica do paciente. O paciente relata que ele tem diabetes. O paciente relata que ele é hipertenso. O paciente relata que ele toma metformina, que ele toma diazepam. O paciente relata que na família dele já teve casos disso, tá? Isso é anamnese, é a saúde sistêmica. Se o paciente tiver nada, vocês têm que descrever que o paciente não tem nenhuma alteração, que o paciente não toma nada, que o paciente nega alguma alteração, ou mais bonitinho, que o paciente é normorreativo. Não pode só fingir que não tem nada. Tinha que ser escrito. Teve gente que achou que o paciente não tinha nada e pulou a anamnese, tá? Então, teve gente que pediu ponto, perdeu ponto por isso. Professora, como é a palavra? Normorreativo. Deixa eu anotar aqui embaixo. Normorreativo. Significa dizer sem... Ele é sadio. Isso, sadio, sem alterações. Excelente, tá? Pronto. Professora, aí a gente... porque quando eu peguei, eu imaginei assim, que ele foi no dentista. Certo. Então, eu imagino... Não tem problema, não. Médico, né? Então, eu passei no dedo do braço, no superior, mas assim, eu não falei muito sobre isso, não. Eu falei mais ou menos que ele está se queixando de alguma coisa da boca, senão ele não teria ido num dentista. Isso, excelente, isso mesmo. Não tem problema, não. Eu vou já citar algumas coisas que eu fui vendo. Eu estou dizendo aqui como é que seria um caso ideal. Aí eu tive exame clínico. Depois da anamnese, vem para o exame. O que é o exame clínico? É o que o paciente, ele sentou na minha cadeira e eu vou ver, por exemplo, eu vou palpar os músculos dele, eu vou palpar a articulação, eu vou apertar. Isso é anamnese. Isso é exame clínico, desculpa. Então, eu faço o exame clínico extraoral, fora da boca, e eu faço o intraoral. Peço para ele abrir a boca, peço para ele se ele consegue abrir a boca muito, se ele está abrindo pouco, se eu percebo o estalo, se eu percebo que ele tem doença periodontal, tá? Se eu percebo que ele tem cárie. Então, isso é o exame clínico. O que eu queria chamar para vocês de exame clínico, que pode ter dentro da boca, que pode também... está influenciando com a artrite reumatoide e a doença periodontal. Vocês viram falar sobre isso no artigo, né? Então, pacientes com artrite reumatoide têm maior predileção por ter doença periodontal e ter doença periodontal mais severa, porque ele está com uma inflamação generalizada no corpo e isso gera uma inflamação também no periodonto,
Lembra que a artrite está relacionada à inflamação das articulações. E eu tenho o ligamento periodontal, que é o que suporta o dente, eu tenho uma inflamação. Então, isso pode gerar uma doença periodontal. Além disso, esse paciente ele tem dificuldade de higienização, porque ele tem dor para escovar o dente, ele tem limitação de abertura de boca. Então, a doença periodontal pode estar associada à artrite reumatoide, tá? Maiores vou botar inflamação generalizada no corpo. E dificuldade de abertura e escovação. Beleza? Ficou claro? Teve gente que colocou isso aqui, teve gente que não colocou, mas não tinha problema. É só para vocês já saberem que é um fator de risco, tá? Então, O que seria... Oi, meu amor. Eu respondi de acordo com aquele artigo que a senhora mandou. Tá errado também ou não? Tá. Não tá errado, não. Quem usou o artigo não teve problema nenhum. Pode ficar tranquilo. Por que teve gente que não tirou os 500? Porque faltou informações, tá? Que são as coisas que eu estou debatendo aqui com vocês. Mas depois, quem quiser falar privado, no particular, mandar o WhatsApp querendo questionar a nota, a gente conversa, tá? Mas vejam as justificativas que eu botei em cada caso clínico de vocês. Eu fiquei muito feliz que teve gente que arrasou no caso clínico, teve gente que tirou os 500, tá? E isso é muito difícil, porque eu sou muito chata, vocês viram lá na descrição, tá? Exames complementares, foi o que muita gente esqueceu. Gente, eu botei aqui raio-x, exame de sangue. Teve gente que botou só hemograma, mas o hemograma serve para a gente determinar o número de plaquetas, porque essas plaquetas vão estar alteradas em quem tem artrite reumatoide. Mas o exame de sangue mais importante está associado ao fator reumatoide, tá? Então, teve gente que esqueceu disso. Então, eu posso pedir hemograma, coagulograma? Posso, mas o fator reumatoide é o exame de sangue que eu preciso também pedir, tudo bem? E eu preciso pedir raio-x? Posso, mas o raio-x vai ser para tecido duro, vai ser para se eu tiver alteração dos ossos. Para que eu tenha alterações no tecido mole, para que eu consiga ver a articulação propriamente dita, eu preciso fazer uma ressonância. É para tecido mole, tá? A senhora só explicou isso na outra aula, na aula passada. Eu sei, mas tu tem que ver que, por exemplo, tu tirou 500, se eu não estou enganada, no caso clínico. Tu não botou ressonância, mas eu não zerei, porque eu sei que essa informação foi passada depois, tá? Então, quem não botou ressonância, não teve a nota diminuída por isso, não. Podem ficar tranquilos. Não, eu digo assim, que a gente não sabe, eu não sabia. Não tem problema não, tá? Então, pode ser feito ultrassom, pode, mas os exames principais são esses. Fator reumatoide de sangue, raio-x para tecido duro e ressonância para tecido mole, só para vocês saberem, tá? E aí o diagnóstico, qual era o diagnóstico? Você está falando de artrite, o diagnóstico era, paciente tem artrite reumatoide, mas eu queria saber por que você estava dizendo que ele tinha artrite. Teve gente que não justificou, por que ele tem artrite? O paciente está com dor, que já dura não sei quanto tempo, paciente tem dificuldade de execução de atividades, paciente foi submetido aos exames de sangue e foi detectado que o fator reumatoide está alterado, alteração de osso e alteração de articulação. Pronto, justifiquei que o paciente tem artrite reumatoide. Aí teve gente que botava, paciente foi diagnosticado com artrite reumatoide por tudo que já foi falado. Já foi falado tanta coisa, tá? Então isso justificava o diagnóstico. E o tratamento? Teve gente que botou só um tipo de tratamento. Por exemplo, teve gente que botou assim, só tomar corticoide. Eu vou mandar para o reumatologista. Eu queria que vocês citassem as opções, todas as opções disponíveis. Então, ele pode ser encaminhado para o reumatologista, ele pode usar corticoide, ele pode fazer exercício físico, ele pode fazer fisioterapia, ele pode modificar a alimentação, ele pode fazer laserterapia, ele pode fazer cirurgia e por aí vai. Então, tem infinitas possibilidades, tá? Então, teve gente que não ganha... Deixa eu criar um caso clínico aqui para vocês, rapidão para vocês. Professora, eu fui capitalista. Eu botei para ele, vou retornar todo mês no dentista. Mas não tem problema, às vezes tem que fazer o acompanhamento. Por exemplo, se você for habilitado em laser terapia, tá? Que é uma das opções de tratamento, o paciente tem que voltar semanalmente, minha filha, para poder fazer o acompanhamento para ver se está melhorando, tá? Então, dependendo do tratamento, sim, ele vai ter que voltar. Se ele tiver doença periodontal, ele vai ter que voltar também. Então, como é que seria um caso clínico ideal? Vou clicar aqui para vocês agora. Paciente, ARS,
60 anos, sexo feminino. Procurou atendimento odontológico com queixa de dor ao mastigar, dificuldade na mastigação, com dificuldade de falar, com dificuldade de mastigar alimentos duros, com dor na região da articulação, com estalo, com zumbido. Pronto. O paciente relata também que sente dor nas outras articulações do corpo, que sente cansaço, fraqueza e dificuldade para realizar atividades do dia a dia. Paciente nega ser diabético, paciente nega ser hipertenso, paciente nega tomar qualquer medicação de uso contínuo. Entretanto, toma analgésicos e anti-inflamatórios por conta própria, quando a dor está muito forte. Paciente nunca procurou o médico para diagnosticar tais alterações. Após exame clínico, foi verificado que o paciente apresenta dificuldade para abrir a boca, abertura de boca limitada, apresenta dor à palpação, à articulação, apresenta estalo e apresenta presença de doença periodontal em estado grave. Diante da anamnese do exame clínico, o paciente foi solicitado a realização de exames complementares. Foi solicitado o hemograma, fator reumatoide, raio-x e ressonância magnética. Após a obtenção dos resultados, foi verificado que o paciente é portador de artrite reumatoide, porque o fator reumatoide deu alterado, ele tem alterações de tecido duro e a ressonância mostrou alterações na ATM. O paciente foi encaminhado para o reumatologista para tratamento, mas as possibilidades de tratamento incluem o uso crônico de corticoide, de anti-inflamatório, fisioterapia, laser terapia, exercício físico, dieta adequada ou cirurgia em último caso. Pronto, gente, esse seria um caso clínico. E aí, na prova, como é que eu posso dizer para vocês? Teve gente que até caprichou e botou os valores do fator reumatoide, botou alterações, enfim. Não precisa ser tão específico, tá? Mas eu quero dizer para vocês que nós, como cirurgiões dentistas, podemos passar todos esses exames aqui. Tá? Então, não precisa. Você pode encaminhar para o médico para fazer? Pode. Você pode suspeitar, mas você só pode dar um diagnóstico para um paciente depois que ele fizer os exames complementares. Vocês, por acaso, vão em algum médico querer dizer que vocês estão com gastrite sem fazer endoscopia? Vão dizer que vocês estão, por exemplo, com Covid sem fazer exame de sangue? Só pelos sintomas? Não, a gente suspeita. Então, é um diagnóstico provável, mas o diagnóstico definitivo só é quando eu faço os exames complementares. Ficou entendido? Professora, e como é que fica a questão do parágrafo? Que eu também não entendi essa questão. Tá. Como é que geralmente é feito um caso clínico? O caso clínico a gente faz um parágrafo único. Parágrafo único, ou seja, é um resumo de informações. Teve gente que fez em vários parágrafos separados. E teve gente que, por exemplo, tem uma anamnese, que são várias perguntas, a pessoa botou todas as perguntas. Você é fumante? Você toma remédio? Há quanto tempo? Você está grávida? Então, o caso clínico, ele é uma coisa sucinta, eu vou escrever aqui para vocês, mais ou menos. Ó. Paciente, ASS. Eu acho que eu imaginei o tamanho da ficha, né, professora, que não é grande. A ficha, ela é até grande, mas por que eu estou exigindo para vocês fazerem um parágrafo reduzido? Porque quando vocês forem para congresso, forem apresentar esse caso clínico, que é a principal forma de trabalho de vocês em odontologia, ele tem que ser resumido. Então, é por isso que eu exigi que ele fosse um parágrafo, entendeu? Ó, vou fazer aqui mais ou menos. Com queixa de dor. Pega. Sendo resumido aqui, ó. Nega alterações sistêmicas. Após exame clínico, foi verificado presença de dor, apalpação, estalos na ATM, presença de dor, apalpação, estalos na ATM, limitação de abertura, e presença
de doença foi solicitado fator reumatoide, raio-x e ressonância. Paciente diagnosticado com artrite reumatoide após verificação dos exames e estado clínico. Tratamento com estou escrevendo uma dúvida. Laser terapia, físio, cirurgia. Sim. Pronto. Nesse caso clínico, eu acabei de escrever para vocês, não tem tudo que eu pedi? Pronto, é isso que eu quero que vocês entendam. O caso clínico não precisa ser tão extenso. Então, aqui eu consegui resumir, ó, tudo que o paciente tem, em poucas palavras, tá? E um parágrafo único, em poucas palavras, colocando as informações mais importantes que mostram o que é a doença, tá? Por quê? Porque quando vocês forem para um congresso, daqui um pouco mais para frente, vocês vão levar trabalhos. O trabalho, ele precisa ser resumido. Ser resumido, eles vão contar até as palavras para ser aceito. Então, é por isso que vocês têm que começar a escrever em parágrafos curtos, tá? Ficou claro para vocês o que é um caso clínico? Ficou claro agora sobre a artrite? Tá tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Eu Tá? aprendi. Tu aprendeu? Bem malvadinha nessa prova, hein? Professora, eu fiz o meu bem Oi, grande. meu amor. Fiz o meu Não, bem- mas, ó, eu quero que vocês abram depois o AVA de vocês para poder verem as considerações que eu fiz. Se tiverem dúvidas, quiserem questionar, como eu falei, eu sou super de boa. Podem mandar depois por e-mail para mim. Professora, eu não concordo com isso, eu queria melhorar minha nota, isso. Eu queria saber por que eu tirei essa nota e por aí vai, tá? Então, é uma forma de melhorar. Nada. Não foi. Tu falou aí que eu fui malvadinha, mas era uma forma de obrigar vocês a estudar, porque a de marcar vocês podiam pescar, perguntar o que o outro colega marcou e por aí vai, enfim, não tem problema nenhum. Mas a de escrever, vocês precisavam exercitar. Foi por isso que eu cobrei, entendeu? E ela sempre vai ser cobrada. Mas, geralmente, na prova, eu não mando vocês criarem um caso clínico. Geralmente, isso é atividade de sala. Mas, na prova, vinha um caso clínico contrário, para vocês responderem. Por exemplo, nesse do Word que eu criei para vocês, vou desativar aqui para partilhar de novo. Já alguém pergunta, deixa eu falar. Ó, se eu mostrasse para vocês esse caso estivesse na prova, bem aqui, esse que eu criei agora. Aí, eu perguntaria para vocês, isso aqui seria tirado tudo, ó. Eliminaria essa parte e seria descrito isso aqui. Essa parte de cima. Aí eu perguntaria para vocês suspeitariam de doença de artrite reumatoide? E aí, vocês estão entendendo? Sim. Sim. Aí vocês iam dizer sim, por quê? Porque o paciente está na faixa etária de risco, no sexo de risco, as alterações justificam problema nas articulações, né? Então, eu suspeitaria sim. Aí eu perguntaria, como você confirmaria o diagnóstico? Aí você teria que dizer, através dos exames complementares, raio-x, exame de sangue, ressonância. Como seria o tratamento? Aí vocês iam colocar, eu encaminharia para o reumatologista, corticoide, laser terapia, por aí vai. Isso seria a prova. Seria o contrário. Eu botaria o caso e vocês teriam que resolver. Pronto, é assim que vai na prova. Entendido? Entendido. Pronto, para vocês não ficarem preocupados, amedrontados. Oi, meu amor. Pode falar. Onde está essa informação do caso clínico no AVA? As informações do caso clínico, eu fiz o comentário. Eu acho que tu vai ter que abrir de novo a prova, tá? E deve sair os comentários que foram feitos. Tá bom. Verifica, se tiver qualquer dúvida, me fala. Isso não é para vocês ficarem com raiva, é para vocês melhorarem, tá bom? Isso aqui é um exercício. Entendido? Tá bom, professor. Tá bom? Sim. Então, foi muito bom estar com vocês. Próxima aula a gente continua falando de músculo. Vou disponibilizar ainda hoje a aula, tá? E lembrando
que eu tenho a possibilidade de passar atividades durante as aulas e as atividades vão ter que ser resolvidas, tá? Ainda tem gente, eu sei que tem gente que está sem internet, não posso julgar, mas não deixem de participar, tá bom? Precisando de qualquer coisa, a gente está aqui, tá? Até a próxima semana. Beijo. Tá bom. Tchau, amores. Tchau.